Às vezes, em meio à selva, a noite traz consigo visões e sons que não pertencem a nenhuma criatura conhecida. Criaturas que fazem você duvidar da realidade e outros achados inusitados. Hoje vamos desvendar alguns desses segredos. Vamos ser sinceros. Se você visse isso correndo em sua direção, mesmo em plena luz do dia, ficaria apavorado. Embora esse bastão com aparência de esfregão seja apenas parte de uma performance, não pense que é só um show. Na cultura Yobo, o Zenbeto atua como um guardião misterioso que ajuda a manter a paz e a ordem. Esses guardiões usam grandes trajes em formato de cone feitos de fibras de ráfia, que ocultam sua identidade. Eles desempenham um papel crucial como ponte entre o mundo dos vivos e o espiritual, participando de cerimônias religiosas e eventos comunitários. Sua forte ligação com antigos rituais e espíritos ancestrais não só ajuda a manter a lei, como também promove respeito entre os membros da comunidade. Número 1. Os marchadores noturnos. Os marchadores noturnos são espíritos de antigos guerreiros tribais havaianos, que ressuscitados marcham pelas florestas à noite, prontos para causar o caos a quem ousar encará-los. Durante séculos pensava-se que eles eram apenas um mito, mas uma turista, explorando uma densa floresta, capturou algo semelhante em suas fotos. Ela só percebeu o perigo quando, já em casa, revisava as imagens. Lá estava um marchador noturno ao fundo, fitando-a. A figura parecia ter surgido do nada, espreitando nas sombras. Quando ela voltou à floresta, o espírito já havia desaparecido. Número 2. O Arapaimá de longe, você pensaria que essas pessoas estão carregando uma criatura gigante. E não estaria muito enganado. Estavam, na verdade, transportando um enorme peixe, cujo tamanho exigia a força de uma equipe inteira. Quando o vídeo circulou, muitos acreditaram se tratar de uma criatura mítica, talvez um híbrido de sereia capaz de viver na selva. Mas trata-se do Arapaimá, um peixe gigantesco nativo da Amazônia. E sim, esse nem é o maior exemplar já visto. Número 3. Os fantoches gigantes. Se você visse isso à noite, pensaria que a área está assombrada. Mas é apenas uma performance de algumas tribos africanas que gostam de se reconectar por meio de fantoches gigantes. Eles são criados com extremo cuidado para parecerem seres humanos de verdade. Um trabalho impressionante de artesanato. Mais impressionante ainda é a habilidade dos manipuladores, que fazem esses fantoches parecerem vivos enquanto os operam com o auxílio de pernas de pau. Um talento que não se aprende da noite para o dia. Mas se eu visse algo assim vindo em minha direção no meio da floresta, meu coração pararia. Número 4. O submarino na selva. A última coisa que você esperaria encontrar em uma selva é um submarino, pois foi exatamente o que surpreendeu autoridades dos Estados Unidos em uma floresta remota. Lá estava ele, parcialmente submerso em um pântano. Quando conseguiram abrir o submarino, descobriram que ele provavelmente pertencia a uma gangue ou cartel usado para contrabando. O grande mistério é como ele foi parar ali, já que ninguém em sã consciência abandonaria um equipamento desses em uma floresta isolada. Número 5. A loucura do Wendigo. As selvas da África guardam inúmeros segredos e perigos, muitos deles totalmente imprevisíveis. Por isso, se você um dia vir um morador local correndo desesperado por sua vida em plena floresta, o melhor a fazer é assumir que há algo realmente ameaçador atrás dele. Foi justamente isso que aconteceu com um jovem que decidiu registrar sua caminhada por um trecho isolado da selva. No meio do trajeto, ele começou a sentir uma presença estranha, algo sombrio que parecia o seguir a cada passo. Sem perder tempo, ele disparou em uma corrida frenética, sem sequer olhar para trás. Mas quando finalmente parou por um momento para recuperar o fôlego, uma figura obscura e inquietante surgiu entre as árvores densas e escuras. Muitos acreditam que aquilo era, de fato, um Wendigo, uma criatura folclórica maligna capaz de se disfarçar como um ser humano. Já outros defendem que poderia ser um membro de alguma tribo local com intenções perigosas. O certo é que o perigo era real. Número 6. Os olhos brilhantes na escuridão. Ver dois olhos reluzindo no meio da escuridão é, sem dúvida, uma das imagens mais assustadoras que alguém pode presenciar. E com certeza entra na lista dos piores pesadelos. Foi exatamente isso que aconteceu em uma expedição no Parque Nacional de Woodlands. Um grupo de militares privados estava acampado no local, com o objetivo específico de caçar o lendário Wendigo, uma criatura famosa por sua natureza aterrorizante. Quando os integrantes do grupo avistaram os olhos brilhantes, começaram a entrar em pânico.
Apague a luz, eu vou verificar. Srenia, disse um dos homens. Mas a situação rapidamente fugiu de controle. De repente, os gritos tomaram conta da noite. A criatura avançou com extrema velocidade em direção aos homens, que se dispersaram imediatamente. Um dos cinegrafistas tentou se proteger, entrando em uma barraca aberta, acreditando que a lona pudesse ao menos retardar o ataque. O Wendigo perseguiu alguns dos homens, mas pareceu perceber que um alvo mais fácil estava ali. O cinegrafista, de forma sinistra, o rapaz desapareceu após o encontro, deixando apenas a gravação como prova do que aconteceu naquela noite. Número 7. A criatura da árvore. Todos nós aprendemos desde pequenos que as árvores são seres vivos essenciais para o nosso planeta. Elas nos fornecem oxigênio e sustentam a vida. Mas quantos de nós já paramos para pensar? E se algumas dessas árvores escondessem um lado sombrio? Imagine que, ao cair da noite, as mesmas árvores que nos protegem se transformem em criaturas demoníacas, prontas para atacar a qualquer momento. Foi o que viveu um explorador que, desafiando as regras, decidiu entrar em uma parte proibida de uma floresta densa, em busca de registros únicos. O que ele encontrou, no entanto, foi além de qualquer expectativa. De repente, deparou-se com uma criatura de aparência arbórea, quase se fundindo com um tronco de árvore, mas claramente consciente e com uma presença inquietante. Mesmo sem saber quais seriam suas intenções, a aura demoníaca que emanava da criatura era perceptível. Não querendo correr riscos, o explorador entendeu o aviso silencioso e se afastou imediatamente dali. Mas imagine a tensão desse momento. Número 8. A Jinn da Arábia Saudita. Um grupo de guardas florestais da Arábia Saudita estava voltando para casa, dirigindo por entre as árvores, quando avistou uma figura branca parada no meio de uma clareira. A cena por si só já era estranha, pois a floresta estava fechada a visitantes naquele período. Achando que poderiam ter encontrado um turista perdido, os guardas se aproximaram com o jipe. Mas, à medida que se aproximavam, a figura revelou detalhes ainda mais assustadores. Era uma mulher com longos cabelos negros, vestindo uma túnica branca. Ela estava curvada de forma antinatural, como se não tivesse forças para se erguer. Foi o bastante para que os guardas compreendessem que não estavam diante de um ser humano comum. Acreditaram se tratar de um djinn, um espírito sobrenatural da tradição islâmica. Em pânico, os guardas deram marcha a ré rapidamente, tentando escapar. Para tornar tudo ainda mais aterrorizante, a figura começou a persegui-los. Por sorte, conseguiram acelerar e fugir a tempo. Número 9. O arremessador de pedras. Imagine-se caminhando por um corredor estreito da floresta e, de repente, ouvir um estalo estranho. Curioso, você vira uma esquina para investigar. E então vê uma criatura de aparência bizarra. Foi isso que aconteceu com um homem que, sem saber, acabou se aproximando demais de algo que jamais deveria ter encontrado. Antes que pudesse processar a visão que tinha à frente, a criatura reagiu violentamente, lançando pedras em sua direção, com extrema força e precisão, errando-o por poucos centímetros. Com o instinto de sobrevivência aflorado, o homem fugiu em disparada. Mas ficou a grande dúvida: o que era aquilo? Seria um ser criado em algum experimento mal-sucedido e abandonado na floresta? Ou, quem sabe, uma entidade de origem extraterrestre, com propósitos desconhecidos? Até hoje, ninguém sabe responder com certeza. Número 10. O Mokele-mbembe. Nas profundezas inexploradas das florestas do Congo, há uma lenda que perdura há gerações, a do Mokele-mbembe. Diz-se que esta criatura gigantesca, com um pescoço alongado e um corpo de proporções impressionantes, habita os rios remotos da região. Durante décadas, surgiram relatos de avistamentos ocasionais, mas nenhuma prova definitiva foi apresentada. Até recentemente. Um vídeo novo capturou imagens que muitos acreditam serem do próprio Mokele-mbembe, emergindo das águas turvas de um rio escondido no meio da selva. A criatura, imensa e imponente, produzia grandes ondulações na superfície da água. E não foi só isso. Relatos de avistamentos aéreos reforçaram ainda mais a possibilidade de que essa lendária criatura possa, de fato, existir. Embora os céticos continuem atribuindo tudo a meros mitos folclóricos, a cada nova evidência cresce a crença de que o Mokele-mbembe seja um sobrevivente de uma era antiga, resistindo até hoje em um dos últimos refúgios intocados do planeta. Número 11. O Pé Grande da Flórida. No início dos anos 2000,
surgiram rumores sobre uma criatura misteriosa assombrando a Flórida, o pé grande da região, ou o Skunk Ape. Diziam que tinha um corpo peludo semelhante a um gorila, mas com traços humanoides. Muitos consideraram um boato, até que um homem divulgou um vídeo onde a criatura aparece. Não poderia ser uma pessoa fantasiada, pois a criatura mede mais de 2 metros. O Skunk Ape desapareceu rapidamente, deixando um grande mistério. Número 12. O Bigfoot da floresta. Mostre este vídeo a quem diz que o Bigfoot não existe. Um andarilho se perdeu em uma floresta dos Estados Unidos e acabou entrando no território da criatura. Ele viu uma figura robusta cruzando rapidamente seu caminho, como se procurasse uma nova vítima. Por sorte, a criatura não percebeu sua presença. Mais tarde, o Bigfoot foi visto seguindo o andarilho, camuflando-se perfeitamente entre as árvores. Número 13. O chupacabra venezuelano. Em setembro de 2013, um explorador na selva venezuelana encontrou o cadáver de uma criatura misteriosa em uma clareira. Embora encontrar carcaças de animais seja comum, esta era diferente. Parecia um lobo, mas com garras incrivelmente semelhantes a dedos humanos. Se fosse um animal comum, seu corpo teria sido devorado. Muitos acreditam que isso era a prova da existência do temido chupacabra. Número 14. Skinwalker flagrado. Muito se fala sobre os skinwalkers em filmes e lendas urbanas. Mas será que eles existem? Neste caso, um grupo de pessoas capturou um em vídeo. A criatura, com aparência demoníaca, estava claramente desprevenida, pois os humanos conseguiram fugir. Sua estatura muito superior à humana, além da maneira estranha de se mover, descartam a possibilidade de ser alguém fantasiado. Um detalhe ainda mais assustador. Com uma única chama, a criatura desapareceu. Número 15. O demônio da floresta. Este vídeo não é para os fracos. Um grupo de exploradores entrou em uma floresta supostamente usada para testes militares e já estavam assustados. Foi então que encontraram um cervo preso nas garras de uma criatura desconhecida. Parecia que o solo estava engolindo o cervo. Muitos acreditam que seja uma criatura demoníaca criada em um experimento secreto. Não é à toa que a floresta era proibida. Número 16. O pé grande da Turquia. 2 caminhantes turcos pararam em choque quando viram uma silhueta branca atravessando calmamente a floresta. Eles ficaram se perguntando se realmente estavam vendo aquilo. Acreditam ter filmado um pé grande, mas como a criatura desapareceu rapidamente, não podem ter certeza. Alguns acham que foi uma brincadeira de mau gosto, mas a forma como a criatura sumiu sugere algo mais misterioso. Número 17. O espírito da floresta. Nunca ande sozinho à noite em uma floresta. Não é só com os animais que você deve se preocupar, mas com os espíritos. Um vídeo mostra um fantasma feminino vagando pela mata. Mesmo mantendo distância, o cinegrafista não conseguiu escapar totalmente da presença da criatura. Observando bem, não parece uma pessoa fantasiada. Não há junção de pescoço visível. Algo definitivamente estranho. Número 18. Chimpanzé com facão. Nas densas florestas de Uganda, um evento bizarro foi registrado. Um chimpanzé manuseando um facão com incrível habilidade. Esses primatas têm uma força de preensão 5 vezes maior que a humana. Isso alimentou rumores antigos de que o ditador Idi Amin teria treinado chimpanzés para usar facões como armas. A ideia de que chimpanzés armados circulam pela selva é aterrorizante. Não aprendemos nada com o planeta dos macacos? Número 19. Criatura alienígena na Colômbia. Enquanto caminhava com seu cachorro, um homem colombiano notou que o animal começou a latir loucamente para um arbusto. Seguindo os latidos, encontrou uma criatura pequena e inumana, que parecia vinda de outro planeta. Embora tenha conseguido escapar, o homem afirma que capturou um alienígena em vídeo. O que você acha? Número 20. Contato com os sentinelenses. Entre os grupos humanos mais isolados do planeta, os sentinelenses das Ilhas Andamão se destacam por seu firme compromisso em manter qualquer contato externo afastado. Localizada no Oceano Índico, essa tribo vive de maneira praticamente inalterada há milênios e rejeita sistematicamente qualquer tentativa de aproximação por parte do mundo exterior. Desde 1967, o governo indiano já realizou diversas tentativas de estabelecer um contato pacífico com o povo sentinelense. Muitas dessas tentativas incluíram o envio de presentes, como cocos, um alimento que eles valorizam bastante, embora não cultivem em sua ilha.
Os emissários usavam termos simples como DDA, que significa coco, e Lá, que significa venha aqui. No entanto, em todas essas ocasiões, os sentinelenses responderam de forma defensiva e protetora, empunhando lanças, arcos e flechas para afastar qualquer intruso. Um episódio marcante ocorreu em 2006, quando 2 pescadores indianos acabaram se aproximando demais da ilha de forma acidental. Infelizmente, eles não sobreviveram ao encontro. Por tudo isso, os sentinelenses são considerados uma das tribos mais isoladas do mundo. E vendo como anda o restante do planeta, não dá para culpá-los por querer manter essa distância. Número 21. Switchfoot. Existe uma teoria da conspiração que há muito tempo circula em círculos secretos e fóruns na internet. A ideia de que os militares estariam realizando experimentos genéticos cruzando primatas com criaturas míticas, aquelas que achamos que não existem, mas que talvez possam existir. Durante muito tempo, essa teoria foi tratada com escárnio. Poucos a levavam a sério. Mas tudo mudou quando um cientista, que preferiu permanecer anônimo, decidiu investigar uma área conhecida por ser um suposto local de testes secretos. Lá, ele afirma ter encontrado uma criatura que se parecia com um macaco, mas apresentava feições femininas e traços que não se encaixavam em nenhuma espécie conhecida. A criatura foi filmada por apenas alguns segundos, e o vídeo não exibe qualquer indício de manipulação. A partir daí, muitos passaram a acreditar que o governo poderia estar envolvido em experimentos que jamais deveriam ter sido realizados. Seria essa criatura uma prova de que certas lendas escondem um fundo de verdade? Número 22. O último réptil de pé. Todos conhecemos a história dos dinossauros e do asteroide que supostamente causou sua extinção em massa. Mas, e se nem todos eles foram realmente exterminados? E se alguns conseguiram sobreviver, escondidos nas regiões mais remotas do planeta? Foi isso que um explorador amador passou a acreditar depois de uma experiência surpreendente. Durante uma expedição nas selvas densas do Congo, ele deu de cara com uma criatura absolutamente fora do comum. Apavorado, o explorador fugiu correndo, mas deixou para trás sua câmera, que continuou gravando. As imagens mostram claramente uma criatura que se assemelha bastante a um tipo de dinossauro, ou talvez a um descendente reptiliano que ainda não conhecemos. Especialistas que inicialmente acreditavam se tratar de uma simples tartaruga hoje já consideram que poderia ser sim uma espécie desconhecida, sobrevivente da era dos dinossauros. Um pensamento inquietante, não é mesmo? Número 23. Terasa, a criatura alada. Mais cedo ou mais tarde, criaturas escondidas entre as árvores acabam sendo flagradas por alguma câmera. Foi exatamente o que aconteceu em uma floresta, onde uma criatura alada foi filmada durante seu voo. À primeira vista, ela poderia ser confundida com uma ave de rapina. No entanto, um olhar mais atento revela que suas asas não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Além disso, o vídeo mostra claramente o que parece ser uma boca. Um detalhe que nenhuma ave possui daquela maneira. Muitos acreditam que poderia ser um parasauro, um parente distante dos dinossauros voadores que se acreditava extinto há milhões de anos. Por que essa criatura teria surgido agora na selva do Congo? Algumas teorias sugerem que ovos antigos possam ter eclodido recentemente. Outros acreditam que essas criaturas sempre estiveram por lá, apenas longe dos olhos humanos. E aí, o que você achou dessas histórias e criaturas misteriosas das selvas ao redor do mundo? Será que algumas delas realmente existem ou tudo não passa de lenda e ilusão? O certo é que o mundo ainda guarda muitos segredos, e talvez nem todas as florestas sejam tão silenciosas quanto parecem. Então, se um dia você se aventurar em alguma delas, pense 2 vezes antes de se afastar do grupo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!